Boa noite, todo mundo, tudo bom? Então, hoje é quinta-feira, dia 21 de agosto. Já passamos da metade do ano, gente. Que isso? Que loucura! Que loucura! Em menos de 4 meses, já é o final do ano, já estaremos em 2026. O ano voa, né? Então, vamos continuar nossa leitura? Então, do Coração de Jesus, por José de Carlos de Luca, ou José Carlos de Luca. Tô bem hoje, ainda bem que eu não bebo. Aqui eu esqueci de falar para vocês o que está escrito aqui embaixo. É que o que Jesus diria para você hoje. O que Jesus diria para você hoje. Então, vamos ver o que Jesus vai falar para a gente hoje. Estamos no item 11. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Meu Chiquinho, olha que coisa mais linda. Minha compaixão. Ele falou de amor, de perdão, né? Hoje vamos de compaixão? Tenho compaixão da multidão. Isso está lá em Marcos, versículo 8, item 2. Bom amigo, sei o quanto você sofre. Meu coração se compadece da sua aflição. Não me agrada ver ninguém caído nas estradas da vida. Não fico indiferente à dor dos meus irmãos. Você se lembra da parábola do bom samaritano? Deixa eu recomeçar. Li mal. Você se lembra da parábola do bom samaritano que eu outrora contei a vocês? É a história de um homem ferido e caído na estrada, vítima de um assalto, pelo qual passaram 2 religiosos que o ignoraram por completo, sendo ele depois socorrido por um samaritano, então considerado herege pelos judeus. Pois bem, estou aqui, passando em sua vida, e me compadece vê-lo caído, desanimado, desesperado, sem forças para se levantar. Como fez o bom samaritano com aquele homem caído, eu limpo suas feridas da alma com azeite e vinho, e depois eu o abraço, beijo a sua fronte, carregando-o para a hospedaria do meu coração. Sinta que eu estou fazendo tudo isso a você nesse instante. Eu conheço as suas dificuldades do momento e pesa em mim o seu sofrer. Quero ajudá-lo a resolver a situação que o aflige e por isso estou a teu lado. Neste exato momento, estou orando a Deus por você, pela sua saúde, pela sua família, pelo seu trabalho, por sua vida. Oro implorando a Deus por uma solução para as suas aflições. Estou fazendo a minha parte e espero que você possa fazer a sua. Ponha esperanças nos seus olhos, fé nas suas atitudes, oração nos seus lábios e bondade nos seus gestos. Se você fizer o que eu lhe tenho ensinado, a paz e a harmonia voltarão à sua vida. E tenha certeza de que eu não descansarei enquanto você não estiver melhor. Lindo, né? Mais um texto lindo, emocionante.
Jesus é isso, né? Ele é compaixão. Ele tem tanta compaixão por nós. Ele tem tanta paciência com a gente. Quantas vezes nós reclamamos, falamos no momento de dor, de aflição, quando os problemas batem à porta, não reclamamos falando: estou sozinho, não tem ninguém ao meu lado para me ajudar. Eu não tenho ninguém. Quantas vezes a gente fala isso? Ou já falou? De vez em quando, eu tenho que admitir que talvez eu não fale, mas às vezes eu penso. Às vezes eu penso. Porque às vezes parece que a gente está sufocado, né? A gente vai ficando sufocado debaixo daqueles problemas todos, daquelas coisas, daquelas situações, daqueles nós nas nossas vidas, nas nossas cabeças, que a gente é uma coisa tão bagunçada que a gente não enxerga a solução, a gente entra em desespero, e quando a gente entra em desespero, pior ainda. E aí a gente fala: eu não tenho ninguém com quem contar. E sabe por que acontece? Porque nem sempre temos fé. Temos fé quando interessa. Temos fé em vários momentos, mas muitas vezes nós esquecemos de agradecer as coisas boas que nos acontecem, esquecemos de agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos anjos guardiões, nós esquecemos isso, não é mesmo? Nós não temos fé suficiente o tempo todo. Às vezes sim, às vezes a fé está aqui. Às vezes a gente tem certeza do amparo de Jesus, do amparo da espiritualidade amiga, da orientação que a gente vai receber, do carinho que a gente vai receber. Às vezes. A maioria das vezes, nós esquecemos. Quantos de nós já falou um dia: Deus não esqueceu de mim. Deus não cuida de mim. Cuida e cuida muito. Deus é Pai. Pai, até magoado com você, Ele vai cuidar de você. Pai, até magoado, Ele vai colocar comida na tua boca. O Pai, até magoado com você, vai te levar para o hospital ou para o médico. E a gente ainda reclama. A gente ainda reclama. A gente reclama tanto. Nós somos os bebês chorões. A gente gosta de se lamorear, de lamores, de chororô, de mimimi, de reclamar. Como a gente reclama, mas como a gente reclama, é um absurdo. E quando a gente reclama, Jesus está aqui, ó,
do nosso lado, tentando passar pra gente o recado, fala, eu tô aqui, não se desespere, não se descabele, eu tô aqui, olha pro lado, presta atenção, me escuta. E a gente reclama. É igual aquela historinha, né? Do, nem sei direito a história, vocês sabem que eu sou ruim de memória para certas coisas. Aquela pessoa que reclamava que sempre estava sozinha, que não tinha Jesus, nunca estava ao seu lado. E aí nas pegadas da areia só tinha uma pegada, tá vendo? Tô sozinho. Mas só tinha uma pegada, por quê? Porque Jesus estava carregando ele no colo. Nós somos ingratos. Bebês, chorões, reclamões e ingratos. Quando é que a gente vai acordar? Quando é que a gente vai ter a certeza que Jesus está com a gente toda hora? Ele é compaixão, ele é amor. Não é à toa que ele trouxe a parábola do bom samaritano. Não é à toa. Porque talvez nós não percebemos que na hora de sermos ajudados, aquela pessoa que está estendendo a mão é simplesmente um enviado de Jesus. Do mesmo jeito que quando nós ajudamos alguém que esteja frágil, em situações de perigo, enfim, um doente, um órfão, Jesus que estamos ajudando. Nós somos emissários de Jesus, mas também nós precisamos aprender a enxergar os emissários de Jesus. Quem é aquela pessoa que estendeu a mão? Aí, nós nessas horas precisamos aprender a enxergar que às vezes nós somos os ajudados e às vezes nós somos o bom samaritano. Mas muitas vezes não enxergamos o samaritano que está do nosso lado, não é mesmo? Não enxergamos, não. A gente não vê. A gente não presta atenção e a gente reclama. Porque Deus me abandonou? Porque eu? Porque eu? E Deus me abandonou? Não, não abandonou não, gente. Tá aqui toda hora. O tempo todo. Vigilante, atento. Querendo só uma coisa da gente. Que a gente desperte para o amor, para a compaixão, que a gente desperte para a humanidade, que a gente desperte para sermos os divulgadores do Evangelho, que a gente desperte para ser os apóstolos de Jesus. Que a gente simplesmente faça o que Jesus fazia, que era divulgar o Evangelho. Divulgar o Evangelho. Tem várias maneiras de divulgar o Evangelho. Como dizia Francisco de Assis, pregue o Evangelho o tempo todo, se necessário. Use palavras, se
necessário, use palavras. Nós precisamos viver o Evangelho. A pessoa que vai se espelhar na gente, ela não vai se espelhar nas coisas que nós falamos, não. Vai se espelhar nas nossas atitudes. Nas nossas atitudes em momentos de tormentos. Porque é fácil nós estarmos pacificados quando está tudo bem. Mas quando o castelinho de cartas ali desaba, como é que a gente fica? É aí que a pessoa vai prestar atenção nas nossas atitudes. Descontrolou? Isso, aquilo? Melhorou? Piorou? Continua a mesma? Precisamos ter compaixão. Ter compaixão daquele irmão que está ali fazendo coisas erradas com si mesmo. Não estamos aqui para julgar, mas estamos aqui para ter compaixão do irmão. Não estamos aqui para julgar os erros alheios, mas estamos aqui para ter compaixão. Falei do meu ex-marido, né? Acho que foi anteontem, nem sei mais. O que eu tenho que sentir pelo meu ex-marido? Compaixão. Porque ele ainda não conhece o Evangelho, eu preciso orar por ele, para ele, de alguma forma, acender dentro do coração dele essa chama divina. Mas é difícil nós fazermos isso pelas pessoas que a gente não gosta, que a gente tem aquela animosidade assim, que a gente acha que é aquela pessoa isso, aquilo. Às vezes a gente até fala, não quero o mal daquela pessoa, mas é da boca pra fora, porque a gente nem sempre tem compaixão. Às vezes, fulano não tem problema, mas tem que ficar longe de mim. Tudo bem, tem que ficar longe de mim, mas no sentido que a gente fala tem que ficar longe de mim, eu não tô nem aí pra aquela pessoa. A pessoa pode se dar mal, não tô nem aí, o problema é dela, a culpa é dela. E como é que a gente faz? Eu acho, achismo de Dona Kelly, tá? Que uma das melhores maneiras para a gente ter compaixão pelo outro, é se colocar na pele do outro. A gente precisa a gente precisa pensar o que eu faria nessa situação. O que eu faria se eu estivesse passando pela mesma coisa? As pessoas não têm compaixão. Porque julga muito o outro, mas não consegue se colocar no lugar, não consegue enxergar que a gente talvez no lugar daquela pessoa nós faríamos as mesmas coisas, cometeríamos os mesmos equívocos, ou já cometemos. Eu sou longe de ser uma pessoa perfeita, gente, eu sou longe de ser uma pessoa perfeita, com certeza, tem muito caminho pela frente, mas eu tenho bastante compaixão, mesmo assim, nem sempre. Eu sempre gostei de me colocar no lugar do outro. Depois dos puxões de orelha do meu avô, óbvio, né? Então, assim, eu sempre tentei me colocar no lugar do outro, com certeza. Tinha uma época que eu chegava num ponto tão forte de ter compaixão pelos outros, que se uma pessoa tivesse ferido, eu sentia a dor que a pessoa sentia.
eu somatizava. Vou dar um exemplo. Meu pai, tudo bem que era meu pai, né? Então, quando ele ficou hospitalizado pela última vez, depois de uma semana de hospital, ele não tinha mais acesso venoso. As veias dele, tadinho, o bichinho, não tinha mais veia nenhuma. E era que meu pai tinha cada veião antes do tratamento, mas aí, né, a gente sabe como é que é. Aí chegou um período, chegou na última semana, né, que quando ia pegar um acesso venoso, meu pai gritava de dor. Porque perfurava a veia, passava outra vez, que não sei o quê. Eu começava a sentir, eu sentia exatamente o que meu pai sentia. Eu sentia exatamente a dor que ele sentia. Cada agulhada que ele tomava, eu sentia. Porque aí eles vão procurando em qualquer lugar do corpo, né? No pé, um acesso no pé, enfim. Toda agulhada que ele levava, eu sentia. Eu falava com a enfermeira, tá doendo? Obviamente ela olhava pra mim como se fosse uma maluca, né? A louca, né? Então, tudo bem que era meu pai, mas eu já senti isso em outras ocasiões também, que eram pessoas até desconhecidas. Mas isso faz parte da compaixão. Digo novamente, não é sempre que eu tenho essa compaixão toda. Pegando o exemplo de novo do meu ex-marido, não é sempre que eu desejei o bem dele. Eu já desejei muito mal dele quando a gente se separou há mais de 20 anos atrás. Então, mas é um bom começo para quem ainda não consegue. Então, assim, é o que eu falei, é fácil ter para nós é mais fácil ter compaixão pelas pessoas que a gente que a gente gosta, ou até por um desconhecido, do que por uma pessoa que a gente não tem tanta ligação assim, vamos dizer. Que a gente não goste tanto, que a gente tem aquele rancinho, que a gente se incomoda, que aquela pessoa incomoda a gente. Aí que entra Jesus. Porque primeiro, qual foi a lição de anteontem? Amar a todos. Ontem foi o perdão, hoje é a compaixão. Tá na ordem, né? Vocês estão vendo, né? Amar primeiro. Temos que aprender a amar para aprender a perdoar, para aprender a ter compaixão. E é sobre isso. E Jesus tá lá no topo. Tá no topo da pirâmide. É aquela pirâmide social, só que é a pirâmide espiritual. A pirâmide espiritual. Jesus, ele tá lá no topo. É aquela pontinha lá no topo da pirâmide. A gente tá aqui embaixo. A gente tá lá no meio da muvucada. Por isso que a gente tem que aprender, que a gente tem que ler, que a gente tem que estudar, que a gente tem que praticar, que a gente praticar toda hora, como dizia Francisco de Assis. Vamos praticar toda hora. Se necessário, vamos usar palavras, mas vamos praticar. Vamos botar em prática, vamos amar, vamos perdoar, vamos tentar termos mais compaixão, vamos tentar ter mais compaixão, vamos tentar fazer tudo que é possível para crescermos.
E aí um dia a gente vai acordar e a gente vai perceber o quê? Gente, não tô desejando o mal do meu irmão. Gente, eu tenho compaixão daquela pessoa que há uns tempos atrás eu não gostava. Gente, eu consigo amar até as pessoas que me maltratam. Não quer dizer que elas estão no círculo da gente, não. Mas a gente ama aquela pessoa. A gente aprende a amar os equivocados, aquelas pessoas que... Porque a gente tem que entender que cada um tá no seu nível, né? Cada um tá no seu nível de progresso. Tem pessoas que estão a léguas ainda de evoluir. Estão piores do que a gente, vamos dizer assim. A gente talvez esteja um tiquinho melhor, mas não é porque nós somos espíritas, não. É porque a gente está se esforçando. Talvez nós que trabalhamos em casa espírita, que estudamos tanto, talvez já seja a nossa segunda encarnação como espíritas. Talvez seja. Talvez sim, talvez não. Não temos certeza. Mas já estamos começando a tentar sair do lugar rumo à evolução. Não é mesmo? A gente está tentando. Então vamos tentar todo dia um pouquinho mais. Como eu gosto de falar, passinhos de formiguinha, mas sempre para frente. Errou, não tem problema, sacode a poeira e continua, levanta e vai embora. Vamos tentar de novo. O importante não é você cair, é quantas vezes você se levanta e ergue novamente para continuar. Enquanto a gente continuar tentando, insistindo, uma hora a gente consegue. Uma hora a gente chega lá. E isso é a fé. Vamos fazer tudo que está ao nosso alcance para melhorarmos. Cada um no seu tempo. Cada um com as suas particularidades. Porque às vezes eu sou melhor numa coisa do que em outra. Não é? Às vezes eu tenho mais facilidade para fazer determinada coisa do que outra. Porque somos todos seres individuais e únicos, apesar de tudo. Então cada um de nós tem as suas particularidades. Vamos tentar nos animar e seguir em frente, seguir os passos de Jesus, os passos do Mestre. A gente vai chegar lá, é só a gente confiar nele, que ele tá aqui, ó, coladinho conosco. Não é mesmo? Então vamos embora, gente. Vamos caminhar, vamos amar, vamos perdoar, mas vamos ter muita compaixão. E a gente tá numa época que a gente precisa ter muita compaixão. E não só daqueles que a gente acha que são as vítimas. Os algozes também sofrem. Tá bom? Então, vamos agradecer. Eu esqueci de fazer a prece de início. Cabecinha de doida, né? Então, vamos fazer uma precezinha para agradecer. Amado irmão e mestre Jesus, querido irmão, doce Mãe Maria, agradecemos os mentores espirituais, os nossos amigos espirituais que estão aqui presentes conosco nessa oportunidade de leitura, de mais um dia de leitura, de mais um capítulo, que possamos termos compaixão pelos nossos irmãos, que possamos cada dia mais deixar as palavras de Jesus
permearem os nossos corações e lá criarem raízes e brotarem. Que possamos ter uma boa noite de sono, que possamos ter uma sexta-feira de muita luz, de muita paz, de muitas realizações em nossos corações. Agradeço sempre a esse irmão tão querido que com muito carinho cuida da gente todos os dias de nossas existências. Que assim seja, graças a Deus. Então, para quem vai me assistir hoje à noite, boa noite. Tenha uma boa noite de sono. Para quem vai assistir amanhã, espero que tenha um bom dia de trabalho, um bom dia de muita luz, um bom dia de muita paz, um bom dia de compaixão. Tá bem? Beijos no coração de todos e até amanhã. Tchau, tchau.